Hoje eu vou começar a nossa série no canal, que é basicamente montando a carteira do canal. Eu vou explicar qual ação eu vou escolher, qual fundo imobiliário eu vou escolher, qual criptomoeda eu vou escolher para compor nossa carteira, para que daqui a alguns anos eu e você também podemos estar milionários. Então, se você quer saber por que eu escolhi tal ação, por que eu escolhi tal fundo para montar nossa carteira, vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim. Então, vamos embora. Mas espera aí. Para quem não sabe, eu sou aluno da IFOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, vou estar deixando algumas fotos aqui. E lá eu ganho uma bolsa, que é um salário mínimo, basicamente. Então, eu separei R$ 200 por mês para investir nessa carteira do canal, que não fique pesado para mim. E também, a maioria dos brasileiros também não ganham tanto dinheiro assim para poder investir. E mesmo você que não ganha tanto, ganha um salário mínimo igual eu, por enquanto, eu vou te mostrar como é que a gente pode ficar milionário. E eu tenho certeza que a gente vai ficar acompanhando essa série comigo. Então, vem que eu vou te explicar tudo. Então, pessoal, eu vim aqui compartilhar a tela do meu Mac com vocês e agora eu vou falar sobre a distribuição dos investimentos. Então, basicamente, eu vou colocar cerca de 25% em renda fixa. Por quê? No caso, se for R$ 200, a gente vai investir R$ 50 em renda fixa. Por quê? Para montar nossa reserva de emergência também. Por que a reserva de emergência é importante? Porque vamos supor que você seja, por exemplo, desempregado. É bom que você esteja, no mínimo, 6 meses do seu salário, do seu custo mensal guardado. Então vamos supor que seu custo mensal, aluguel, conta tudo, é R$ 2.000. Então você tem que ter, no mínimo, 2.000 vezes 6 guardado, ou seja, R$ 12.000 guardado, que é o seu custo de vida, para você conseguir se manter durante os próximos 6 meses. Então é muito importante você investir em renda fixa pensando em criar sua reserva de emergência. Por quê? Ainda que você esteja investindo em renda fixa, essa renda fixa vai estar rendendo. Então a sua reserva de emergência vai estar rendendo. Então você não vai estar perdendo, aquele dinheiro não vai estar parado, vai estar rendendo os juros da renda fixa. Então eu vou investir cerca de 25% nisso. Eu vou investir também 25%, ou seja, R$ 50 em fundos imobiliários, que eu vou falar quais vão ser, para receber aquele dividendo todo mês. Eu vou investir também 25% em ações brasileiras, visando o quê? Visando ganhar valorização na minha carteira, aumentar a valorização, não tanto visando dividendo, mas visando mais a valorização. Eu vou investir cerca de 20% em ações no exterior e cerca de 5% em criptomoedas, porque ainda que eu esteja investindo pouco, é sempre bom diversificar. Olha como é que esse quadro está diversificado, entendeu? Então, a gente vai agora explicar quais ativos que eu vou investir dentro de cada classe. Então, vem. Então, pessoal, eu já estou aqui no Investidor 10, que é onde eu vou montar minha carteira, onde vocês vão poder visualizar comigo a minha carteira. E aqui a gente vai fazer nosso primeiro lançamento, que é o quê? Que foi o que eu escolhi, que é basicamente o CDB do Mercado Pago, que está rendendo bem, também é relativamente seguro. A gente vai botar aqui, ó, Mercado Pago como emissor. Aí, o título dele é um CDB, que é o indexador do CDI, a taxa dele é 115% do CDI, pós-fixado e o valor R$ 50. Então, vamos adicionar liquidez diária, esqueci. Então, a gente vai adicionar esse lançamento. Então, a gente já tem a nossa primeira posição na carteira, que é o quê? A nossa renda fixa. Agora, a gente vai para a segunda posição. Basicamente, na renda fixa está com uma rentabilidade boa, 115% do CDI, uma boa rentabilidade. Tem outros bancos que também têm essa rentabilidade, mas eu gosto do Mercado Pago. Eu já uso tem tempo, então é da minha preferência. Lembrando que isso não é uma recomendação. Agora a gente vai para a parte dos fundos imobiliários. Então, pessoal, aqui a gente vai agora para a parte dos fundos imobiliários. Vamos chamar a carteira em fundos imobiliários. Tem 3 ativos, né, que foi o que deu para comprar com R$ 50. O importante é começar, não é o valor, né? Porque mais para frente aqui vai virar uma bola de neve. Mas a gente tá aqui com R$ 55, até passei um pouco do orçamento, né, de R$ 50. Eu comprei o MXRF11, 2 quantidades, 2 cotas, que é o mais conhecido da bolsa, né, o fundo mais conhecido, fundo de papel, um fundo muito bom. Tem um bom dividend yield quando a gente olha, teve uma valorização de 16% e tem um dividendo de 12%, então muito bom. Tá basicamente no seu preço médio, né, 1,04. Então não tô pagando caro, nem tão barato. Tem uma ótima liquidez diária. Sim, ó, o fundo mais conhecido da bolsa, não tem muito o que falar. Já fiz diversos vídeos aqui no canal sobre ele. Comprei também o GGRC11, que é um fundo de tijolo, é um fundo de galpões logísticos. Quando a gente olha, teve uma valorização de 10%, tá descontado, tá com 0,38 do seu P sobre BP, tem uma liquidez diária muito boa também, e tem um bom dividendo para um fundo de galpão logístico, né, de 12%. Então esse foi o nosso segundo fundo. E o terceiro fundo é um fundo basicamente híbrido, é o GARI 11. O GARI 11 ele investe em diversas coisas, né? Ele tem outros fundos no seu portfólio,
ele é um fundo, basicamente um híbrido, né? É um fundo high grade, na verdade. Tá 12% de dividendo, teve uma variação de 1,75 no último ano, tem uma boa liquidez diária e também está bem descontado, 0,88. A gente consegue ver que é um fundo híbrido, né? Também de tijolo, é híbrido, tem muitos cotistas. É um fundo que eu tenho na minha carteira já, na minha carteira normal tem muito tempo, eu quis trazer também para nossa carteira do canal, porque é um fundo de tijolo, de galpão logístico também, perto de rodovias, só que não investe só em tijolo, não investe só em galpão logístico. Ele investe em diversas outras coisas, diversos outros fundos e etc. Então agora a gente vai para nossa parte de ações. Quais ações eu vou escolher para nossa carteira do canal para esse começo de vídeo, então vem. Então pessoal, para nossa parte de ações, as primeiras ações que eu comprei foi basicamente o Banco do Brasil, muita gente conhece. Iago, por que você comprou o Banco do Brasil? Primeiro, porque ele está muito descontado, tá com 0,62 do seu PCBP. Por quê? Por causa do alta taxa de juros que está hoje no Brasil. O Banco do Brasil ele sofreu porque ele investe muito dinheiro para o agronegócio e com essa alta taxa de juros, o agronegócio não consegue pagar de volta. Então ficam devedores que não pagam suas dívidas. Então isso afetou muito o Banco do Brasil e conforme a queda da taxa de juros acontecer no Brasil, que vem caindo e a expectativa é que caia cada vez mais, a tendência é que o Banco do Brasil tende a crescer. Então, por isso que eu escolhi para minha carteira, além de ser um dos maiores bancos do Brasil, na minha opinião, o maior banco, depois do Itaú hoje, tem esse grande potencial de valorização com a queda da taxa de juros. Depois eu escolhi a Itaúsa, que quase todo mundo conhece também, que é uma holding do Itaú, investe na Alpargatas, tem parte no Itaú também, tem um ótimo dividendo, teve uma variação nos últimos 12 meses de 50%, tipo, absurdo, muito boa. E é uma holding, né, do Banco Itaú, tem diversas empresas, Alpargatas, etc. Uma empresa muito boa também, na minha opinião. E a CEMIG, que é a Companhia de Minas Energia, né, basicamente, é energia elétrica de Minas Gerais. Tem ótimo dividendo, 11%, cresceu muito no último ano também. E a tendência é, conforme a queda da taxa de juros, essas empresas cresçam cada vez mais. Então, a CEMIG foi a terceira que eu escolhi. Então a gente consegue ver que a gente tem um banco, uma holding que pega também banco, setor do varejo, e a gente tem eletricidade. Então agora a minha próxima meta, com o próximo aporte, é investir na Copasa, que é um saneamento, e vou tentar investir entre setores perenes, saneamento, banco, seguros. Então, para esse começo, o que deu para a gente investir com o nosso salário, com o nosso aporte foi isso. Então agora a gente vai para a parte das ações estrangeiras. Então vamos embora. Então pessoal, agora a gente vai aqui para a parte das stocks, que são as ações de outros países, né? Porque é sempre bom, tá importante você diversificar, não deixar só no Brasil, não deixar só no Brasil, só em ação, só em fundo imobiliário, sempre você diversificar, pulverizar seu investimento. Colocar entre fundo imobiliário, ação americana, ação estrangeira, ação brasileira, renda fixa, porque sempre você vai ganhar de qualquer parte. Então, se der um problema num setor, o outro vai estar compensando, que vai estar crescendo. Então, para as estoques, a primeira ação que eu escolhi foi a Meta. A Meta é a fundadora do Facebook, é uma empresa de tecnologia muito importante. Apesar de não pagar, como todas as ações americanas, não pagar muito dividendo, aqui 0,31, e também teve uma desvalorização nos últimos 2 meses, é uma empresa que eu vejo muito potencial nela. Quando a gente olha para os 5 anos, a gente vê que ela teve um crescimento muito grande, saiu de $300 para 600 e pouco, ou seja, dobrou praticamente. Então é uma ação que está entre as Big 10, né, que são as 10 maiores empresas americanas. Então, na minha visão, a ação muito importante, uma empresa muito importante, muito ativa e de tecnologia, né, é um setor que vem crescendo cada vez mais no mundo. A segunda foi a TSM, que é uma empresa que eu estudei durante muito tempo. Taiwan Semiconductor, ou seja, é uma empresa de Taiwan que produz semicondutores, que hoje é a base de qualquer aparelho eletrônico que você tem no mundo, é feito por semicondutores. Seu telefone, seu tablet, seu notebook, sua televisão, tudo tem semicondutores. E Taiwan é referência nisso, porque tem mão de obra barata e tem matéria-prima barata. Então eles são referência no mundo disso. Tanto é que a gente consegue ver que teve uma valorização nos últimos 2 meses de 90%, ou seja, no último ano praticamente dobrou o capital da empresa. Seu dividendo é pouco, mas sempre que a gente olhar para a ação exterior, não é igual no Brasil, que a gente olha para dividendo e valorização, não, a gente sempre olha para valorização.
Porque é mais importante que dividendo, porque nas versões exteriores, eles focam em segurar o dividendo para aportar na empresa, para a empresa crescer e você ganhar na valorização. É uma outra estratégia que eu acho muito boa também. Então, essa empresa para mim é essencial, porque hoje em dia é o setor que mais vem crescendo tecnologia, que é o de semicondutores, porque cada vez mais vai desenvolvendo coisas que precisam de semicondutores, IA e etc. E a terceira é a Nvidia, né? Que é, hoje em dia, se eu não me engano, é a ação mais valiosa da Bolsa Americana. Teve uma variação nos últimos 2 meses de 26%, já teve muito maior, só que caiu. Tá com o seu dividendo muito pouco, né? 0,3 a gente nem considera muito. Só que se a gente olhar para os últimos 5 anos, olha o crescimento absurdo que a Nvidia teve. Saiu de $20 para $200, ou seja, 10 vezes o capital dobrou. Ou seja, se você tinha R$100, você teria 1.000 rapidamente em 5 anos. Então é uma empresa muito importante que atua muito na fabricação de placas de vídeo e também a inteligência artificial, atua nesse setor de inteligência artificial, produz placa de vídeo para supercomputadores e etc. É uma empresa muito importante e esse setor de tecnologia vem crescendo cada vez mais no mundo e vem ganhando cada vez mais importância. Então sempre vamos estar focados nisso, porque já que no Brasil você não tem empresas de tecnologia tão importantes e tão boas, você foca no exterior. Então, para esse primeiro momento, eu investi em criptomoedas, só que já bati aqui o nosso aporte, né, de R$200, está em 199,82 centavos. Então, eu já bati esse aporte. No próximo aporte, eu vou investir em criptomoedas, que eu acho muito importante também expor essa parte. A gente consegue ver aqui pelo setor do investidor 10 que a gente está a R$46 em ação, R$55 em FII, a renda fixa R$50 e estoque R$47. Então a gente vai vendo como é que a nossa carteirinha vai crescendo de pouco em pouco. O começo é sempre mais difícil. Depois que você começa, vira uma bola de neve, vai caindo o dividendo, sua renda fixa vai crescendo, as ações vão crescendo, vão pingando dividendo, seus estoques vão crescendo cada vez mais e você vai pegando um gosto de investir. Então, para essa nossa carteira é isso. As ações aqui, ó, Banco do Brasil, Itaú e CEMIG. Os FIIs, por enquanto, MXRF11, GGRC, GARI, estoque, Meta, TSM e Nvidia. E renda fixa, a gente está com um CDB do Mercado Pago de 115% do CDI. Então, o panorama geral da nossa carteira é esse. Então pessoal, essa nossa carteira eu fiz pensando não só em quem investe com muito, mas também em quem investe com pouco. E mostrar como é que você pode também chegar a 1 milhão investindo assim como eu, R$200 por mês, que a gente vai chegar lá. Então, se você gostou, eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal, que isso é muito importante, nosso canal está crescendo, então é muito importante o seu engajamento. E se você quer continuar vendo esses vídeos da nossa carteira, quer ver como é que a nossa carteira vai ficar daqui a 3 meses, daqui a 1 mês, daqui a 1 ano, me segue aqui para mais, se inscreve para mais. Então vambora, que essa carteira aqui, daqui a pouco, a gente vai estar no milhão, tenho certeza. Então obrigado por assistir e até a próxima.